imagine um presidente democrata. Agora imagine um presidente autoritário. Agora pense num político moderno e também num político arcaico. Agora pense num presidente de esquerda e num presidente de direita. Misture isso tudo que você vai ter alguns aspectos deste homem aqui, Getúlio Vargas. Na aula de hoje você vai conhecer um pouquinho mais do Brasil daquela época. Um Brasil que foi a guerra, que foi as urnas, que foi as ruas. Era uma época de crise, mas também uma época de crença. Uma época em que o Brasil acreditava no futuro. Sabe, Vicente, toda vez que eu pego nessa carteira de trabalho eu lembro do velho. Que velho, teu pai? Não, o pai dos pobres. Pai dos pobres? Mas quem é esse cara aí? Papai Noel? Se você não sabe quem é o pai dos pobres, é o Getúlio, o grande Getúlio Vargas, meu amigo. Grande? É. Mas me disseram que ele era baixinho. Você tá querendo me provocar. Mas eu não vou cair na sua provocação não, viu? Mesmo porque você não entende nada de história, não sabe do valor do Getúlio Vargas, não sabe da importância dele para os trabalhadores do Brasil. Essa é a verdade. Epa, peraí. É lógico que eu sei quem foi o Getúlio Vargas. Ó, eu só não acredito nesse papo furado de pai dos pobres. Isso não acredito mesmo. Ah, é? Pois eu posso provar pra você que ele é o grande pai dos pobres, isso sim. Ah, duvido. Você não vê que isso aí é demagogia? Pai dos pobres. Você precisa ser muito ingênuo pra acreditar nisso, né? O que ele foi um grande ditador. Isso ele foi. Vicente, é o seguinte, é só pesquisar um pouco que você vai ver que o Getúlio foi grande. A situação do Brasil nos tempos de Getúlio Vargas era bastante difícil de definir. Por um lado, o trabalhador brasileiro teve avanços notáveis, como você viu na aula anterior. Por outro lado, como você também já sabe, Getúlio se tornou um ditador, perseguiu trabalhadores e usou as conquistas trabalhistas para se manter no poder. Mas a melhor maneira de julgar a aposta de Gil e Vicente é se informando, é lendo e pesquisando o assunto como eles mesmos decidiram fazer. Olha só o que eu tô lendo aqui, olha. Fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Aqui diz que as famosas potências do eixo, que eram o Japão, a Alemanha e a Itália, eram governos autoritários. Eram verdadeiros fascistas. E tem mais, hein? Eles queriam dominar o mundo inteiro. Eles intervinham em sindicato, empregavam a violência e, olha, esmagavam a oposição. E, olha, perseguiam os judeus na Alemanha, os homossexuais lá na Itália e por aí vai, meu amigo. Sim. E daí? E daí que os aliados, que eram os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, eram países liberais. E o Brasil entrou na guerra justamente ao lado dos liberais. Então eu te pergunto, se Getúlio era um ditador fascista, por que é que ele teria ficado do lado dos liberais? Me explica. Acontece que eu estou lendo a explicação desse mesmo fato nesse outro livro aqui. Ó, acompanha meu raciocínio. A guerra começou em 39, mas os americanos só entraram na guerra em 41, depois de terem sido atacados pelos japoneses. Até aí, até essa data, o governo brasileiro era o quê? Simpatizante de Hitler, de Mussolini, entendeu? Ele só mudou pro lado dos americanos porque os americanos convenceram o governo brasileiro. E o Getúlio, o presidente Getúlio da época, topou, entre outras, por interesses comerciais, você quer saber? Peraí, que história é essa de interesses comerciais? Me explica. Tá aqui, eu te mostro, ó. Ele chegou pros americanos e disse o seguinte, ó. Aqui. Tudo bem, se vocês emprestarem dinheiro e tecnologia pro Brasil construir uma usina siderúrgica, nós entramos na guerra do lado dos americanos. Os americanos toparam e foi isso que aconteceu. O Brasil conseguiu a usina de Volta Redonda e entrou na guerra por causa dos americanos. Tá certo? Tá, mas foi melhor pro Brasil ou não foi? Isso pode até ser, mas prova como era esse tal de Getúlio. Ele não tinha era princípios, tá legal? O princípio dele era o bem do Brasil, ó. Conversa balela, rapaz. Em 1942, que o Brasil entrou na guerra, em pleno Estado Novo, o Getúlio comandava o país com mãos de ferro e se virou contra os seus amigos, que também eram ditadores. Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália. Você acha que isso está certo? Falar é fácil. Difícil é trazer todo o progresso para o Brasil que ele trouxe. Sobretudo nós que somos trabalhadores, meu amigo, é isso. Olha aqui, ó. Até marquei para te mostrar. No sentimento dos trabalhadores brasileiros,
A palavra do presidente Vargas tem uma ressonância mais profunda que as outras. É a voz de um amigo, é o ensinamento de um guia. Ouviu só? Ouvi sim, você só confirmou tudo o que eu falei. Acontece, meu amigo, que isso aqui é um pedacinho de um discurso do ministro do Trabalho, do Getúlio, feito em 1943. Então, isso aqui é a prova de que o governo é que criou essa imagem que Getúlio era o pai dos pobres. Pura enganação, tá legal? O que tem é que ele sabia usar muito bem a comunicação para conseguir o apoio dos trabalhadores. E com isso, se manter no poder. Trabalhadores do Brasil, na grandiosa data das comemorações do trabalho, estou de novo entre vós. Trabalhadores do Brasil. É assim que o presidente Getúlio Vargas começava todos os seus discursos. Trabalhadores do Brasil. Nós estamos num colégio supletivo, onde quase todos os estudantes são também trabalhadores do Brasil. Oi, você trabalha? Sim. Responde o seguinte, Getúlio Vargas foi o pai dos pobres? Sim. Foi. Porque foi ele que criou a lei salarial, hora extra, né? O salário mínimo, né? O direito à aposentadoria e outros direitos, né? Horário para almoço, descanso. Hora extra e outras mais vantagens. Eu acho incrível que um cara inteligente como você, Gil, acredite nessa história que Getúlio era o pai dos pobres, que ele deu o direito aos trabalhadores. Ora, francamente, direitos se conquistam e com muita luta. Os trabalhadores brasileiros é que conquistaram seus direitos nos sindicatos, nas greves e pagaram muito caro por isso, viu? Apanharam, chegaram a morrer. Getúlio não deu nada pra ninguém, não. Ele era um manipulador, ele usava o povo. Agora, como é que você me explica isso? Como você me explica o amor que o povo tinha por ele? Não era um reconhecimento do seu governo, da justiça social que o Getúlio trouxe para o Brasil? Você não vê que só um político como ele poderia trazer a previdência, os direitos trabalhistas, a implantação da indústria de base? O Brasil, meu amigo, só entrou de verdade no século XX, na modernidade, com o Getúlio. Ah, é? E como é que você me explica que assim que acabou a guerra, o povo tirou o Getúlio do poder? Foi em clima de vitória que as tropas da Força Expedicionária Brasileira voltaram da Itália em 1945. Mas para a ditadura de Getúlio Vargas, o tempo ficou nublado. Afinal, o Brasil lutou contra o fascismo e venceu. Uma frente quente vinda dos países aliados inundou a alma dos brasileiros que redescobriram o sol da liberdade política. Isso fez com que o governo Vargas tentasse às pressas limpar o tempo para os sindicatos, para os partidos e até convocar eleições livres. Mas aí os ventos da democracia avançavam sobre os 4 cantos do país. E os tempos mudaram. Olha, 1946, o ano da redemocratização. Com ele, o reaparecimento das agremiações partidárias. 4 grandes partidos se podem destacar: PSD, PTB, UDN e Partido Comunista. O Partido Comunista, todos nós sabemos caracterizá-lo bem. O PSD e o PTB unidos em torno da figura legendária do Getúlio Vargas. E a UDN com seu grande opositor e eterno candidato, Brigadeiro Eduardo Gomes. Esses partidos formavam o início de um processo muito importante e que dá o deslanche até 1964. E estes partidos, somados a outros, deram o período que a história registrou como o da redemocratização e com uma nova etapa da República Brasileira. Getúlio era a favor do povo, isso sim. Era nada, um ditador, isso sim que ele era, um ditador. Você insiste em dizer que Getúlio era antidemocrático, pois foi ele que renunciou ao poder em 1945 para convocar eleições. E eu li nesse livro aqui, olha, Getúlio foi eleito senador e no ano seguinte, 1946, o Congresso elaborou a nova Constituição garantindo o direito de greve e assegurando todos os direitos fundamentais. Foi isso que aconteceu. Isso é verdade, isso é verdade. É claro. E o general Dutra, que foi eleito com o apoio de Getúlio, rompeu com ele e fez o quê? Endureceu o jogo de novo, né? Botou o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade, rompeu relações diplomáticas com
União Soviética. Agora, sem dúvida, o governo Dutra teve uma função muito clara: promover a volta triunfal de Getúlio ao poder. Lógico, em 1950 ele foi eleito com quase 50% dos votos. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. No seu segundo governo, Getúlio criou a Petrobras e foi considerado um governante nacionalista. Mas foi aí que aconteceu a grande tragédia nacional. O suicídio. Mas ele deixou uma carta impressionante e que foi em agosto de 1954. Eu vou ler para você. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenam-se novamente e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito à defesa. Nada mais posso vos dar, a não ser o meu sangue. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Me fala agora que o Getúlio não prestava, me fala. Não, ele tinha suas qualidades, não tem dúvida nenhuma. Agora, ele também não era nenhum santo, né, Gil? Você sabe muito bem por que ele se matou. Ele se matou porque o pessoal queria destruir a sua obra. O Getúlio estava fazendo um governo democrático, defendendo o petróleo e a indústria nacional. Ele ainda defendia os interesses dos trabalhadores e até era apoiado pelo Partido Comunista. E por isso o pessoal da UDN, que eram seus inimigos, fez aquela campanha toda para destruir o velho. Mas você tem que reconhecer que essa campanha tinha um certo fundamento. O custo de vida estava subindo. A corrupção corria solta. E o chefe da guarda do presidente, o tal do Gregório Fortunato, parece que mandou matar o principal adversário do Getúlio, que era o denista Carlos Lacerda. E o pior é que acabaram acertando um oficial da aeronáutica. Aí a coisa ficou feia pro lado do Getúlio, viu? É porque os militares exigiam a sua renúncia. E a oposição também. E a imprensa botava muita lenha na fogueira contra o velho. Por isso que ele deu aquele tiro no peito e deixou aquela carta-testamento para unir os trabalhadores em torno dele para sempre. Não, senhor, esse Getúlio que você está falando é o do segundo governo. Peraí, antes disso, o velho já tinha sido ditador, já tinha dado 2 golpes de Estado e já tinha perseguido muitos políticos e trabalhadores com violência e crueldade. O governo Vargas, no final, ali por volta de 1954, 55, está sendo durissimamente atacado, e está cercado mesmo. De um lado, a oposição conservadora, a UDN, que o atacava violentamente, sobretudo através do seu grande porta-voz, que era o jornalista Carlos Lacerda. De outro lado, uma série de militares desconfiava que o Getúlio podia dar um golpe e estava também descontente com várias medidas do governo Vargas, especialmente as medidas trabalhistas. Como todo mundo sabe, o João Goulart era o ministro do Trabalho do Vargas, né? E ele propôs um aumento de 100% no salário mínimo, né? Isso descontentou os conservadores da UDN e também boa parte do Exército, né? Que naquele momento cria o clima para um golpe, né? De uma certa maneira, o golpe já estava dado, né? O suicídio do Getúlio, essa atitude dramática, absolutamente impensável, foi uma resolução, desse ponto de vista, absolutamente brilhante para a crise, né? Afinal, ao se suicidar, né, ao dar o seu corpo quase que num papel de mártir, como se ele estivesse sendo uma espécie de Tiradentes renascido, o Getúlio Vargas traz a simpatia popular inteira para junto de si, né? Ora, esta circunstância, né, esse clamor popular advindo, né, desse ato violento, né, quer dizer, da morte, impediu, de uma certa maneira, que o golpe militar, né, ali em 1954, que estava prestes a acontecer, fosse efetivamente dado. E criou as condições para que uma candidatura que se apoiasse na ideia de uma continuidade do projeto getulista fosse viável. Foi o que aconteceu com a união entre o JK, entre o Juscelino Kubitschek e o João Goulart. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, você viu como a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial teve consequências na política do governo Getúlio Vargas. Nós entendemos como esse governo utilizou a comunicação para criar a imagem de Getúlio como pai dos pobres.
Vimos ainda que, apesar das crises políticas, aqueles anos foram anos de crença. Pois é, o governo do presidente Getúlio Vargas foi um período da nossa história onde tudo parecia ter um duplo sentido. Mas, na verdade, a história é assim mesmo, nunca tem um sentido só. Na próxima aula você vai ver um bom exemplo disso. Até lá!